Queremos cumprimentar os amados que estão aqui, estão em casa, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, podem ir se assentando. Amados, nós estamos em alguns dias desafiadores, mas eu quero te trazer uma palavra de esperança nessa noite. Antes de nós ministrarmos a palavra de hoje, que você não deixe a circunstância abalar a tua fé. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos homens como eu e você, ou mulheres como as nossas irmãs, que enfrentaram lutas tão densas como as que nós temos enfrentado. Problemas com enfermidades, com dificuldades, perseguições, açoites, mas em nenhum momento, queridos, esses irmãos esmoreceram nas suas caminhadas. Então, por isso que eu quero te chamar, te convidar a alimentar o teu coração, a aquecer a tua vida, para que você possa continuar crendo no Senhor. Entenda, queridos, que também esta pandemia jamais é uma punição. Nós temos ministrado muito sobre vãs pregações, vãs doutrinas, e nós temos visto neste momento, querido, pessoas declarando que sim, agora é o fim dos tempos, né? Que tudo vai acabar, ou pessoas declarando que isso é uma punição. Todas as vezes que o Senhor na palavra, tanto no Antigo Testamento, que foi um momento onde nós tivemos maiores manifestações dessa, viria com algo a nível nacional para trazer realmente punição, tudo tinha sido advertido anteriormente. Então nós temos muitos pseudo-profetas que profetizam depois que as coisas já aconteceram. Aí é complicado, né, querido? Aí todos nós podemos falar, o Senhor mandou essa enfermidade para, punir ou isso e aquilo. Mas quando nós olhamos na palavra, o Senhor, Ele anunciava anteriormente. Então fique tranquilo, fique com o teu coração em paz. Muitas pessoas, em outras épocas, passaram por pandemias similares, por momentos também de lutas e dificuldades. Aproveite este tempo para você ressignificar a tua caminhada familiar, ressignificar a tua caminhada com Cristo, o teu dia a dia, para que você possa colocar algumas coisas no devido lugar. Ao mesmo tempo, queridos, há muitas pessoas que se aproximam de irmãos que perderam as suas famílias ou perderam entes queridos, tentando trazer de certa forma, algum consolo, mas acabam declarando questões, queridos, como se fosse culpa da pessoa, ou se fosse Deus punindo aquela pessoa. Queridos, são fatalidades, acontece, nós somos seres finitos, e quando chega a nossa vez, chegou a nossa vez. Então, que você também sirva um instrumento de Deus para consolar, para acalmar pessoas aflitas neste tempo de pandemia. Nós, nessas 2 próximas semanas, aliás, nesta que nós estamos hoje, e no próximo domingo, nós estaremos com essas medidas restritivas. Os amados que estão aqui hoje estão vendo aí os espaçamentos, conforme o nosso decreto municipal. No próximo domingo estaremos assim também, evitando as aglomerações ou o contato pessoal. Por isso nós solicitamos a ajuda dos pais com as crianças. Na salinha fica bem mais difícil esse distanciamento. E as crianças são um dos principais transmissores também desses vetores. Pela saúde, às vezes nem tem muitas reações acerca do contágio, então nós achamos que está tudo tranquilo, enquanto, na verdade, nós precisamos tomar todo o cuidado com os nossos pequeninos também. Em virtude disso, queridos, nós teríamos na próxima semana a nossa Santa Ceia. Mas como nós estamos com todas essas restrições, e eu creio que, com a graça de Deus, os números vão melhorar nessas próximas semanas, nós vamos aguardar e transferir a Santa Ceia para o segundo domingo do próximo mês. Então, na semana que vem, nós teremos o culto neste mesmo horário, às 17 horas, às 5 horas da tarde, 1 hora de culto apenas, transmitido também nos nossos canais. E na outra semana ainda, não na próxima, na outra, nós teremos então a Santa Ceia. Mas fique ligadinho que nós vamos mantendo os irmãos sempre atualizados, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, para que nós possamos estar crescendo e caminhando na presença do Senhor. Como a nossa irmã Kátia citou aqui o estudo desta manhã, eu gostaria de te encorajar, querido,
Nós já estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nosso canal O Pão em Casa, né? Você pode pesquisar lá o Pão em Casa, Pastor Tiago, IPE Amambai, que você vai encontrar os nossos estudos bíblicos. E nós estivemos ministrando sobre algo muito interessante, né? Por exemplo, uma curiosidade que nós aprendemos hoje pela manhã. Quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre o nosso cheiro, né? Sobre o cheiro, né? No mesmo texto que ele fala sobre a carta viva, né? Que nós temos um aroma, né? De Cristo, um aroma, né? Que contagia. Ele estava fazendo referência aos exércitos romanos, que quando eles estavam voltando de algumas guerras, eles queimavam incenso. Então as pessoas que sentiam aquele cheiro, né? Já sabiam, poxa, nosso exército venceu. Mas para aqueles que eram derrotados, sentiam aquele cheiro e era cheiro de morte. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que para uns é cheiro de vida, para outros, cheiro de morte. E que assim nós possamos ser esse cheiro de vida, que as pessoas possam sentir esperança, vitória, graça de Deus através das nossas vidas. E tudo isso a gente tem aprendido aos domingos pela manhã, né, no nosso canal O Pão em Casa. Mas você pode assistir no horário que ficar melhor para você, no horário que você conseguir adequar. Temos lá o estudo das cartas também de Pedro, a primeira e a segunda carta, então, de Coríntios, carta de Judas e outras ministrações, pregações para edificar a tua vida. Hoje nós estamos na sexta mensagem das cartas pastorais para hoje. Eu quero te convidar a abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós ministramos as duas últimas na carta a Tito. Nós vamos retornar agora, então, para 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Diz assim a palavra: Portanto, eu insisto solenemente com você, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará vivos e mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. Que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda o seu povo quando eles precisarem. Estimule-os a fazer o bem, e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos estes perigos, e não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Vamos orar? Senhor Deus, nós apresentamos este tempo de ministração da Tua Palavra. E nós te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco, venha ministrar as nossas vidas, venha trabalhar, ó Deus, o nosso caráter. Que essas cartas pastorais para hoje, Senhor, possam nos impulsionar a viver de verdade este evangelho deixado pelo Senhor a nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quando Paulo ele escreve então essa segunda carta a Timóteo, ele estava preso. Ele deixa então Timóteo responsável aqui em Éfeso para resolver problemas com falsos ensinos, falsos mestres que estavam se levantando para falar mentiras. Eles estavam ensinando doutrinas relacionadas ao que comer e ao não comer. Estavam falando mentiras acerca do casamento, que você poderia se casar em determinadas coisas que a palavra de Deus então não autorizava. Havia uma preocupação no coração de Paulo com a verdade continuar sendo pregada, propagada e estabelecida. E é interessante, queridos, porque Timóteo tinha uma característica no seu temperamento. Então, um pastor jovem, um líder companheiro do apóstolo Paulo, como nós já falamos na primeira ministração das cartas pastorais para hoje,
Mas há uma característica que Paulo enxerga em Timóteo, que ele precisava ser aperfeiçoado. Timóteo, ele era tímido. A timidez de Timóteo, em muitos momentos, o colocava em situações complicadas. É por isso, por exemplo, que quando Paulo escreve aqui a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7, ele diz o seguinte: por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, a timidez de Timóteo, em muitos momentos, corroborava para que ele fosse negligente, segundo aquilo que ele tinha que fazer. E por que eu elenquei justamente essa questão? Primeiro, porque é uma questão de Timóteo mesmo. Mas segundo, queridos, que nós muitas vezes, na preocupação de nós não nos indispormos com as pessoas, nós acabamos sendo negligentes com a pregação do Evangelho. Eu não estou dizendo que nós devemos ser insensatos, loucos ou desrespeitosos, mas eu achei muito interessante que a negligência de Timóteo tinha a ver com o seu temperamento, né? Ele era tímido e Paulo ele fala, olha, mantenha viva a chama do dom que está em você, que inclusive você recebeu pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso aqui é fantástico, nós poderíamos ministrar só sobre este versículo, né? Não nos deu covardia, mas espírito de poder, amor e equilíbrio. Mas fica para um outro momento. Paulo ele estava na prática preocupado com o futuro do Evangelho. Haviam pregadores na época de Paulo? Sim. Mas ao mesmo tempo haviam muitos falsos pregadores, falsos mestres. Haviam homens como Paulo, muito poucos, queridos. Pessoas que pregavam sim, mas da estirpe de Paulo, da ousadia dele, haviam poucos que suportavam ser perseguidos por causa do Evangelho. A maior parte acabava desvanecendo o seu ministério por causa de questões políticas, ou por causa de perseguições. Ele era ameaçado, então a pessoa já aliviava o ministério, já não pregava com a mesma indignação que deveria pregar. Então Paulo ele estava preocupado, uma vez que ele estava preso, e a preocupação dele era que ele fosse morto pelo imperador Nero. Então nessa dinâmica de preocupação, Paulo, ao longo dos seus 30 anos de ministério, de pregação da palavra, onde ele implantou igrejas, pregou sempre a verdade, foi perseguido. Ele estava preocupado de que o Evangelho, depois da sua morte, começasse a tomar um rumo complicado. Talvez você pode pensar, mas Paulo estava se achando aqui, né? Não, justamente porque Paulo tinha esse olhar crítico. E ele via o quanto as pessoas estavam mercadejando o Evangelho. Aliás, hoje pela manhã falamos um pouco acerca de homens que mercadejavam o Evangelho, quando Paulo também escreve a 2 Coríntios. Então note que em variadas cartas, a variadas cidades daquela época, onde haviam igrejas, aconteciam coisas semelhantes. E não é de nós nos espantarmos que nos dias de hoje também aconteçam coisas semelhantes. Por isso, queridos, a temática que nós vamos trabalhar nessa noite é fiéis e ousados para pregar. E é muito interessante porque ele diz, preguem a tempo e fora de tempo. Talvez você fale, pastor, agora nessa época de pandemia, será que é hora de pregar? Oh! E mesmo que não fosse, a ordem é pregue a tempo e a fora de tempo. Pregar é a nossa vida, queridos. Não a minha vida como pastor de uma instituição apenas, mas a nossa vida como cristãos. O ide de Cristo é ide e anunciai as boas novas do Evangelho. Expulsai demônios, seja um agente do reino de Deus. E aí Paulo nos chama, queridos, nesta noite, através deste escrito a Timóteo, a sermos fiéis e ousados para pregar o Evangelho. Mesmo no momento que nós estamos passando, no momento de crises sanitárias, em momentos de crises políticas, o Senhor nos chama a tomar o partido do reino de Deus. Eu não sou contra partidos humanos,
mas eu vejo que com muito maior instância nós precisamos tomar partido do reino de Deus e lutar contra toda injustiça, contra toda morte, contra todo medo, contra tudo aquilo que se levante aos princípios do reino. Precisamos continuar sendo fiéis com o verdadeiro evangelho. Paulo anuncia a Timóteo justamente com essa preocupação do evangelho se perder. E hoje nós temos visto em muitos lugares o evangelho se perdendo, se rendendo a influências políticas, o evangelho se rendendo à influência financeira, ao poder do dinheiro, o evangelho sendo corrompido. Mas nós precisamos continuar firmes, queridos, fiéis e ousados, anunciando a palavra da verdade, custe o que custar. Sermos fiéis na presença do Senhor em viver o evangelho, mas ousados para anunciar um evangelho, queridos, que não são todos que serão alcançados por ele. Não porque não há poder neste evangelho, mas porque este evangelho ele é duro de ser digerido. Há um outro texto onde Paulo diz que as pessoas rangiam os seus dentes quando ouviam a verdade do evangelho. Nós não precisamos nos preocupar se aceitarão ou não o evangelho, porque a nossa chamada é para anunciar este evangelho. Se este evangelho alcançar este coração estiver disposto a ser transformado por ele, bem. Se não, bem também, porque o nosso papel é anunciar este evangelho. O próprio apóstolo Paulo já anuncia neste mesmo texto, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que muitas pessoas não querem o evangelho genuíno. Estão procurando mestres segundo os seus interesses, ou pessoas, líderes, pastores, que preguem a palavra que eles querem ouvir, e não a palavra de acordo com o que ela diz. Então, se Paulo já dizia isso, queridos, a nossa preocupação não deve ser se aceitarão ou não, se ficarão com o nariz torcido ou não, se ficarão enraivecidos com a verdade do evangelho, mas a nossa preocupação deve ser em cumprir com o chamado de Deus para a nossa vida. Por isso, eu separei esta ministração em 3 momentos, justamente com esta temática, fiéis e ousados para pregar, porque, em primeiro lugar, o juízo de Deus virá. E com essa afirmação eu não quero trazer medo, mas consciência. Paulo, ele anuncia a Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo, porque no versículo 1 e 2 ele diz, olha, um dia Cristo Jesus, ele vai vir e vai julgar vivos e mortos, por isso, pregue. E isso não era para trazer medo para Timóteo, mas era para trazer a consciência. Consciência por quê? Olha que interessante, ele insiste solenemente, que diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que um dia julgará vivos e mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino, que pregue insistentemente a palavra de Deus. O argumento de Paulo, ele está baseado no seguinte, ele está falando diante de Deus e diante de Cristo. Aliás, Cristo que um dia vai voltar para buscar a sua igreja e vai julgar vivos e mortos. Diante do caráter ilibado de Timóteo, mas que havia restrições acerca da sua timidez, Paulo ele está dizendo, em outras palavras, você não deve estar preocupado com o que as pessoas vão dizer a respeito de você, mas se preocupe com o teu Senhor, porque Ele vai vir julgar as nossas vidas. Não no sentido de medo, mas de uma realidade, Timóteo. Mas Paulo, se a pessoa ficar indisposta comigo, o Senhor também vai julgá-lo. E aí é problema dele, pregue a palavra. Mas é aquele que não aceitou, que não quis viver o evangelho, ele quer viver um evangelho mais molezinho, ele está atrás de mestres, mestres que preguem aquilo que ele quer ouvir, não tem problema. Jesus Cristo, no dia que ele vier buscar a sua igreja, ele vai julgar vivos e mortos. Não importa se ele morreu antes, de Jesus voltar, se ele morreu depois, o que Paulo está dizendo é, Timóteo, a nossa função é anunciar o evangelho. Por quê? Porque Cristo vai vir nos julgar. E aqui automaticamente, queridos, eu lembro da parábola dos talentos, onde o Senhor, segundo a parábola, ele deixa a 3 empregados quantias distintas, quantias
segundo a habilidade e a capacidade de cada um deles, para que pudesse as administrá-las. E o dia que ele voltasse, ele gostaria que fossem prestadas contas. E quando eu vejo Paulo falando a Timóteo, eu me lembro automaticamente disso. Ele dizendo, olha, o Senhor, ele vai vir, e ele julgará vivos e mortos, quando ele aparecer para estabelecer o seu reino. Devemos ser fiéis ao Evangelho e ousados para pregar, porque um dia o juízo virá, queridos. O nosso Deus virá. Eu não sei se é agora, se é daqui a pouco. Isso não me importa, queridos. Não estou preocupado, sinceramente, se o Covid é um prenúncio da volta de Cristo. Por quê? Porque se for realmente a volta de Cristo, eu vou continuar pregando a palavra, sendo fiel e ousado para anunciar o Evangelho. Ah, mas e se ele não voltar agora? Não tem problema, nós vamos continuar anunciando. Porque a nossa missão não é discernir quando Jesus vai voltar. Mas a nossa missão é anunciar o Evangelho de Cristo a toda e qualquer criatura. Há pessoas que já estão preocupadas, né? Estava conversando certo dia, uma pessoa preocupada, né, mais depressiva já na sua casa. Ah, eu acho que Jesus vai voltar, né? Eu falei, se ele voltar, bem. Mas o que isso muda? Então, se Jesus vai voltar no final do ano, a gente vai ficar em casa agora, de papo pro ar, de braço cruzado. Não muda nada. Saber o dia e a hora é uma restrição divina, justamente porque o Senhor nos conhece. E se soubéssemos o dia e a hora, certamente tinha gente que ia deixar para a última hora, né? Ia deixar para a última hora para tentar ter uma experiência real com Cristo. Tivemos na semana, né, o último prazo para a declaração do imposto de renda. E certamente muita gente deixou para o último dia, e daí a internet congestiona, vira aquele apavoro, né? Mas não sabemos o dia que ele vai voltar. Para que pessoas não cheguem, já que Jesus vai voltar no final do ano, então nos últimos 3 meses eu vou pregar a palavra todo dia. Mas não adianta, queridos, não é assim que funciona. Devemos ser fiéis e ousados para pregar pela convicção de que o juízo de Deus virá sobre nós que pregamos, sobre aqueles que receberam a pregação e abriram seus corações a Cristo, sobre aqueles que receberam e não abriram o coração a Cristo. O dia que o Senhor vier para julgar as nossas vidas, vivos e mortos, serão julgados. Por isso, pregue a palavra insistentemente, é a orientação de Paulo a Timóteo. E Paulo, ele é bem incisivo, Timóteo, que seja em todos os momentos. Sempre que tiver a oportunidade, a tempo, a fora de tempo, quando for conveniente e quando não for, corrija e repreenda o seu povo quando eles precisarem. Estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. Amados, é isso que nós temos que viver. É este o evangelho que nós temos que viver. O evangelho onde nós estamos ligados constantemente com a palavra de Deus, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. E é isso que o Senhor ministra às nossas vidas essa noite. Os nossos relacionamentos interpessoais, eles não devem ser meramente, queridos, para que nós possamos nos relacionar e completar momentos de alegria e felicidade. Através dos nossos relacionamentos interpessoais, nós devemos anunciar o Evangelho. E através do nosso anúncio do Evangelho, nós devemos aproveitar sempre que tivermos a oportunidade ou não, a tempo e a fora de tempo, quando for conveniente ou não, mas nós devemos ser instrumentos de correção e de repreensão. É isso que ele está dizendo. Corrija e repreenda o seu povo quando eles precisarem. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos deparamos com situações de irmãos que precisam ser corrigidos e repreendidos. E é muito interessante, pastor, olha, quando eu tiver a oportunidade eu vou corrigir. Mas se você viu acontecendo, querido, se você está diante do teu irmão, essa é a oportunidade de você ser um instrumento de Deus, de correção. Mas é interessante que Paulo não fala apenas sobre correção e repreensão, ele fala sobre estimular a fazer o bem. E aqui é interessante, porque corrigir e repreender fala dos nãos da nossa vida.
Não faça isso, não faça aquilo. E muitas vezes há uma tendência cristã de enfatizar a vida naquilo que nós não devemos fazer. Não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas Paulo aqui a Timóteo, ele fala, isso é necessário, né? Quando eles precisarem, faça isso. Mas o que Paulo diz que deve ser feito a todo tempo, querido, é estimular a fazer o bem. E todo tempo eles devem ser alimentados pacientemente com a palavra de Deus. Corrigir e repreender é quando precisar, mas estimular a ter uma prática daquilo que se deve fazer e alimentar com a palavra de Deus é para todo momento. Ou seja, em todos os momentos nós devemos praticar o bem, viver a verdade, viver o evangelho. Em todos os momentos nós devemos ser alimentados pela palavra de Deus. Fiéis e ousados para pregar, porque o juízo de Deus virá. Mas fiéis e ousados para pregar, porque a verdade precisa ser anunciada. É a verdade que liberta, queridos. Diz o verso 3 que chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Isso aqui é muito sério, querido, é muito forte. Essa época já chegou. Paulo estava falando, vai chegar esta época, e essa época já chegou. Nós temos pessoas que procuram mestres que dizem apenas aquilo que desejam ouvir. E por outro lado, acrescentando aqui nessa expressão de Paulo, nós temos mestres que dizem apenas aquilo que as suas ovelhas querem ouvir. Isso é muito sério nos nossos dias, queridos. Por isso, nós devemos anunciar a verdade. Por isso, nós não devemos nos calar. Mesmo que haja esse tipo de pessoa, nós precisamos nos levantar como povo de Deus e anunciar a verdade. Está errado isso aqui, querido. Não é assim que funciona. Ah, mas o fulano lá disse isso, isso, isso. Tá bom, ele disse isso, está errado. Porque não está de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas eu prefiro ficar com aquilo lá. Então fica, mas está errado. Eu preciso te dizer que você está errado. Então se você quer viver dessa forma, viva. Mas está errado. Nós precisamos anunciar a verdade. Pregar o evangelho. Para que esses falsos mestres sejam desmascarados. Para que aqueles que estão sendo enganados por ele tenham a oportunidade de corrigir as suas vidas, a rota das suas vidas. É claro que tem pessoas que vão continuar dessa forma. Não querem ouvir o que a Bíblia diz, mas querem caminhar segundo as suas ideias desorientadas. Hoje é muito comum pessoas dizerem o seguinte, eu estou bem comigo mesmo. Já ouvi pessoas, por exemplo, que têm um casamento aberto, como eles dizem hoje, onde se relacionam com vários casais, tem troca de casais e coisas terríveis, bestialidades. E quando são entrevistados, as pessoas dizem, olha, eu estou bem comigo mesmo. E somos nós que precisamos levantar e dizer, que bom que você está bem consigo mesmo. Mas se você continuar assim, você vai para o inferno bem consigo mesmo. O Senhor Jesus, ele não veio para nos deixar bem conosco, com nós mesmos, né? Não é para isso que ele veio. Não, mas eu estou feliz. Tá? Jesus não veio para te fazer feliz. Ele veio para te libertar do pecado e te dar uma nova vida, segundo o reino de Deus. Se vier felicidade com isso, glória a Deus, é uma bênção. E somos felizes, as mais felizes da terra, as pessoas mais felizes. Mas não foi para isso que Cristo veio. Ele veio para nos libertar do pecado. Ele veio para nos dar uma nova vida. Ele veio para nos trazer salvação e uma mudança de mentalidade para que nós não vivamos mais segundo o curso deste século. Mas se você quiser continuar vivendo bem consigo mesmo, eu preciso te anunciar a verdade. Pode até continuar vivendo essa caminhada, mas que o caminho é largo e nos leva ao inferno. Há muitas pessoas que estão procurando este evangelho de conivências, ou este evangelho de simpatia, simpatizantes do evangelho. Mas nós devemos ser fiéis e ousados para pregar, porque a verdade do evangelho precisa ser anunciada.
E em terceiro e último lugar, nós precisamos ser fiéis e ousados para pregar, porque este é o nosso chamado. Porque o Senhor nos chamou para anunciar este evangelho. Verso 5, Paulo encerra esta perícope dizendo: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. E o final ele termina: cumpra plenamente o seu ministério. O nosso ministério, ele está além daquilo que nós podemos executar nas quatro paredes da igreja local. O nosso primeiro ministério foi o ide de Cristo. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Podemos e devemos nos dedicar ao ministério na igreja local, a trabalhar naquilo que o Senhor tem nos dado, mas devemos anunciar o evangelho com ousadia, com o nosso coração cheio de caráter, de vida, porque este é o chamado de Deus para as nossas vidas, anunciar a verdade do reino. Sabe, amados, que você saia nessa noite com o teu coração cheio, pegando fogo, queridos, para anunciar a verdade do evangelho. Eu não estou dizendo para você ser grosseiro, para você sair condenando ao inferno todo mundo, mas eu estou dizendo para que você seja sóbrio em todas as coisas, como Paulo disse a Timóteo, suportando os sofrimentos que você tem vivido no teu dia a dia, mas fazendo a obra de um evangelista e cumprindo plenamente o ministério, o chamado de Deus para a tua vida. Onde Deus te colocou, querido, seja um mensageiro do reino de Deus. Anuncie que Cristo salva, liberta, transforma. Anuncie que há sim uma verdade, queridos, que está acima de todas as coisas. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há verdades relativas em muitas coisas, mas Cristo não é uma verdade relativa. Cristo é a verdade, é o caminho e a vida. E nós precisamos anunciá-lo. Porque há pessoas que ainda não sabem que foram chamadas por Cristo e precisam ser alcançadas por este evangelho. Ele nos chamou e nos designou para que nós possamos ir e dar muito fruto, e fruto que permaneça. Por isso eu quero te convidar a se colocar em pé no teu lugar nessa noite. Abrir o teu coração e dizer ao Senhor: Senhor, conta comigo, eis-me aqui, faz-me uma pessoa ousada para anunciar o teu evangelho. Eu quero ser fiel e ousado para pregar, certo de que um dia o Senhor vai julgar vivos e mortos, certo de que a verdade precisa ser anunciada em um mundo de mentiras, certo de que eu vou cumprir com o chamado do Senhor para a minha história. Por isso, no teu coração, na tua vida, comece a orar agora e dizer: Senhor, conta comigo, eis-me aqui, Senhor. Muito obrigado porque nessa noite eu fui despertado. Você que está em casa acompanhando essa ministração, fale com o Senhor também. Deixa o Senhor despertar o teu coração nessa noite. Deixa o Espírito usar a tua vida para ser um anunciador do Evangelho, um arauto das boas novas do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Por isso, coloque a tua vida diante dEle. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome.
Quero te convidar a declarar comigo esta canção. Pois para te adorar foi que eu nasci. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Mais uma vez. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, encharca as nossas vidas de fidelidade e ousadia, Senhor, para romper, ó Deus, com todo, ó Deus, esquema mundano, para, ó Deus, sermos aquele martelo do Teu Evangelho que quebra toda pedra, Senhor. Há muitos, ó Deus, que têm vivido segundo artimanhas ou estruturas pré-estabelecidas de política, ou estruturas, ó Deus, financeiras, visando lucro. Mas nós nos levantamos, Senhor, dispostos para dizer: Senhor, nos usa, Senhor. Faz aquilo que está no Teu coração acerca das nossas vidas. Nós queremos continuar fiéis na Tua presença e sermos ousados para anunciar a verdade do Evangelho, certo? De que o Teu juízo virá sobre justos e injustos, certo? De que em tempos de tantas mentiras e meias verdades, a verdade do Teu Evangelho se sobressai a todas elas. E nós te pedimos, usa a nossa vida para que possamos ser estes instrumentos da Tua verdade, e que o Teu chamado em nós se cumpra, Senhor. O Teu querer em nós se cumpra, para que possamos viver, Senhor, anunciando as boas novas do Teu Evangelho. Assim nós oramos nessa noite. Que o Senhor nos dê uma semana bendita, Senhor, encharcada pela Tua presença, e que possamos já cumprir, ó Deus, com este chamado. Ao sairmos daqui, em todos os lugares que formos, a tempo fora de tempo, que aproveitemos cada oportunidade para sermos instrumentos da Tua graça e do Teu amor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos, e agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as orientações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, e vai na graça e na paz do Senhor Jesus.